Aqui entre nós de hoje eu converso com o professor de História da Universidade Federal, Denison de Oliveira, autor dos livros Os Soldados Brasileiros de Hitler e Os Soldados Alemães de Vargas. Agora falando um pouquinho sobre os soldados alemães de Vargas, esse livro aqui, aí como é que surgiu a ideia de fazer um segundo livro? Foi uma decorrência natural do livro anterior, né? Diante do paradoxo de pessoas nascidas no Brasil que lutaram pela Alemanha, a gente tinha que encarar então o desafio de algo muito mais evidente, de uma coisa muito mais notável, que é o paradoxo dos alemães, né, que lutaram pelo Brasil, ou no caso, como disse o Norberto Toet, né, das pessoas de dupla cidadania, incluindo a cidadania alemã, que lutaram então pelo Brasil. E eu percebi uma coisa que é mais ou menos auto-evidente, né? Que os teuto-brasileiros que lutaram na Força Expedicionária Brasileira, eles exerceram uma influência que é desproporcional ao seu número. Dos 25 mil homens, aproximadamente, que o Brasil enviou para lutar na Itália durante a Segunda Guerra Mundial, desses qualquer coisa como 700 ou 800 tinham a nacionalidade dupla, tinham também a nacionalidade alemã, vinham de famílias alemãs. Então, eles eram um percentual muito pequeno da FEB, mas dentre eles surgiram grandes heróis da FEB, inclusive aquele que é considerado o maior herói da Força Expedicionária Brasileira na campanha da Itália, que é o Sargento Max Wolff Filho, filho de um austríaco com uma cabocla, né, nascido aqui no Paraná. E outros grandes heróis da FEB também, como o tenente Ari Weberhauen, filho de pai alemão, mãe alemã. Também podia citar o tenente Alfredo Bertoldo Klaas, aqui de Ponta Grossa, também filho de pai e mãe alemãs, né? E assim, indefinidamente. Então, é um enorme paradoxo. Porque, se a gente notar bem, a conjuntura anterior à guerra, como já foi mencionado aqui pelo Norberto, é marcada pela perseguição aos alemães. O simples fato de você ter origem alemã fazia que você uma pessoa suspeita ou mesmo inimiga do país. E é uma coisa muito trágica, porque você podia ser, de repente, um opositor do nazismo, podia ser um judeu, mas não importa, se você era alemão, você era suspeito. Então, um enorme preconceito contra o alemão, muita perseguição contra as famílias de origem alemã na conjuntura anterior à guerra, né? E a despeito de tudo isso, da desconfiança que recaía sobre os elementos de origem alemã, dessa comunidade saiu o maior herói da Força Expedicionária Brasileira e vários outros grandes militares também de origem alemã. Isso aí, então, suscitou esse segundo livro, que chama-se, então, Os Soldados Alemães de Vargas. Major Flávio, o senhor que é ex-combatente da guerra, esses militares que o Denison fala, o senhor teve contato também? E como é que o senhor que participou da guerra, como é que fica isso tudo registrado para o senhor? São contingências sociais, grande amigo, ele, quando escreveu o livro dele, eu servia como sargento do 13 Rio em Ponta Grossa, onde ele escreveu. Eu sou major. E quando ele apresentou o livro dele para o comando do 13 ali, foi repudiado o livro dele, porque ele não fazia um enfoque contra os alemães. Ele até fazia uma certa harmonia de admiração, certo? Eu posso dizer hoje que eu fui um dos colegas do classe que violentamente reprimi e fui contra ele, certo? Dado esse excesso de brasilidade, sem conhecer, como diz, os detalhes do valor do inimigo, seria os alemães, né? Quer dizer, passava a ser alemão para a gente pôr no inferno. Certo? Então, eu
me dediquei exatamente ao falso conceito de que o alemão era um diabo de qualquer maneira.